Oi, gente, meu nome é Kelly, fui aprovada em 6 universidades federais para o curso de Medicina e Engenharia Mecânica na Unicamp. Hoje eu quero compartilhar com vocês qual foi a minha rotina de estudos dentro do meu ano de aprovação. Eu já vim estudando para o Enem, já tinha algum tempo, tinha 4 anos de preparação, mas nesse último ano que eu fui aprovada, no Enem 2022, eu fiz mudanças significativas assim dentro da minha rotina, no meu cronograma. E hoje eu quero compartilhar com vocês como é que eu lidava com o estudo no dia a dia, como que eu gerenciava outros aspectos da vida, como atividade física, descanso, essas coisas. A minha rotina de estudos estava diretamente ligada com a relação que eu estabeleci entre intensidade e a distância daquele momento até a prova do Enem. Me preparei de 3 formas diferentes ao longo do ano 2022, o que eu chamei de níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. No início dos meus estudos, eu estudava por volta de 6 horas diárias. Quando eu estivesse no nível 2, eu iria estudar 8 horas diárias. E quando estivesse bem mais perto da prova, eu estudaria 12 horas diárias. Eu escolhi essa abordagem progressiva de estudo porque eu acho que é muito complicado manter uma rotina tão extensa de 12 horas de estudo por dia desde o início do ano, sendo que a gente tem outros aspectos da vida para gerenciar, atividade física para fazer. Eu treinava, eu estava num momento de perda de peso, então eu também me dedicava muito aos treinos e eu estava muito cansada. Estudar 12 horas, mais treinar, mais gerenciar a vida, não estava dando conta e por isso eu começava com 6 horas. Antes de explicar para vocês como que eu organizava os 3 níveis, eu quero trazer as características comuns que estavam presentes em todas as rotinas, independente da proximidade da prova. Certas características se mantinham desde o início do ano e nelas eu não mexia, porque eu achava muito importante, elas tinham um impacto direto ali na minha preparação. Então, desde o início eu estabeleci alguns princípios e segui com eles até o final. Em todos os níveis eu tinha horários definidos para começar a estudar, para acordar, para pausar, para terminar o meu estudo, tudo era muito organizado. Eu já sabia que quando aquela época do ano chegasse, qual abordagem eu iria abraçar, porque eu tinha me planejado logo no início. Então, se preparar, se organizar é muito importante. Se você não consegue fazer isso de uma vez, você pode fazer progressivamente, mas é preciso ter uma reflexão no momento que você está, quais são as suas demandas. A minha abordagem mudava a partir do momento que a prova ia se aproximando, e essa abordagem já era pré-definida desde o início do ano. Eu vou explicar mais pra frente como é que eu construí ela, mas eu queria dizer que a organização é algo muito importante, estava presente dentro de todos os níveis de preparação e dessa relação intensidade e tempo de prova. O que mudava, na verdade, era o tempo que eu ia estudar à noite. Eu vou explicar por que isso, por que eu mudava, mas eu poderia estudar mais ou menos à noite, que era o meu melhor horário de estudo. Eu sou muito noturna, por incrível que pareça, tenho mais concentração, eu gosto mais de estudar à noite. Então, eu sempre separava as matérias que eram mais importantes ou que eu tinha mais dificuldade para esse horário, porque eu aproveitava, como eu estava disposta, era mais fácil lidar com uma matéria que eu tinha dificuldade. Partindo propriamente para os hábitos, para a rotina, eu tinha um horário definido para acordar. Eu colocava o alarme, acordava 7 horas, o alarme tocava, e aí eu colocava 3 alarmes, 7 horas, 7h05, 7h10. Eu dava esse tempo aí para eu ir despertando, porque eu tenho muito disso de acordar e não necessariamente a mente acorda junto. Eu colocava o despertador para tocar, mas eu levava um tempo ali para realmente despertar, para ficar com a mente alerta. Então, desses 10 minutos era o tempo que eu realmente ia levantar da cama. Compreendi o intervalo entre meus olhos abrirem e minha mente ligar. Depois de levantar da cama, eu ia pra mesa, meus pais provavelmente já estavam acordados nesse horário. Às vezes eu era a primeira a acordar, às vezes não, depende. E aí eu fazia meu devocional, lia a Bíblia, lição da escola sabatina, essas coisas. Depois eu tomava café, eu iniciava um ritual que eu acho que é bem particular e foi uma coisa que eu acho que me ajudou bastante na minha preparação, que era o seguinte: eu começava, depois de tomar café, né? Eu respondia 5 questões de português, na verdade da prova de linguagens do Enem que eu tinha compilado de anos anteriores, e ali eu respondia 5 todos os dias. E corrigia, não necessariamente me aprofundando nos erros, mas só marcava se aquela questão ia estar certa ou errada. Eu tinha certa dificuldade nessa área, principalmente no que diz respeito à interpretação de texto, e em vista disso eu decidi intensificar ainda mais o meu contato com essa área do Enem. Eu já acordava respondendo 5 questões da prova de linguagem do Enem. Depois disso eu li uma matéria do jornal É o País,
porque a língua estrangeira que eu escolhi ali para a prova era o espanhol. De uma forma geral, eu não dava tanta atenção assim para a língua estrangeira, mas eu acredito que esse contato que eu tinha com a leitura de jornais, de matérias, fez toda a diferença, porque no meu último Enem eu acertei todas as 5 questões de língua estrangeira e eu não destinava assim um tempo separado dentro do cronograma para ver videoaulas sobre espanhol. O meu contato com a língua se dava a partir dessa leitura. Depois disso eu jogava uma partida do aplicativo Duolingo, na versão grátis mesmo, não paguei para usar ele, para me ajudar ali a consolidar os meus estudos em língua estrangeira, e esse era totalmente o contato que eu tive com língua estrangeira, era ali pela manhã lendo a matéria e jogando uma partida de um aplicativo. Essa parte introdutória ali dos estudos encerrada, eu destinava a minha atenção a realizar as atividades domésticas. Eu ajudava minha mãe, aí eu limpava a casa, no geral. E aí eu tinha um tempo para fazer isso, às vezes era meio corrido, mas eu eu começava a estudar, voltava a estudar entre 10 e 10 e meia, depende do dia. Eu já também tinha uma previsão de qual seria o dia mais corrido, de qual seria o dia mais tranquilo em que eu conseguiria estudar mais pela manhã. Porém, eu determinei que todo o estudo da manhã seria de uma matéria mais leve, de uma matéria que não teria tanto peso ali, que eu não teria tanta dificuldade. Por exemplo, literatura, geografia e história eu deixava pela parte da manhã de todos os dias, e a parte de natureza e matemática eu organizava dentro dos outros horários de estudo, mas amanhã, como era de certa forma curta, porque eu estudava até 12 horas, começava de 10 ou 10 e meia e ia até 12 horas, eu achava que era um intervalo de tempo relativamente curto e às vezes ficava ainda menor, porque eu poderia ter algum atraso ali dentro das atividades de arrumar a casa, as atividades domésticas, e que iriam me atrapalhar ainda mais. Eu almoçava 12 horas, descansava até 1h, 1h10, era quando eu sentava na mesa. Às vezes eu ainda estava com um pouco de sono, porque anteriormente eu tinha o costume de dormir à tarde, mas acabou que isso mudou. Eu tive que focar mais, esticar o meu tempo de estudo na parte da tarde. E aí era um horário que eu tava com um pouco de sono, mas eu sentava na mesa e fazia meditação. Eu usava um aplicativo específico para meditar. Eu acho que é uma técnica muito eficiente para aumentar a concentração. Eu tinha muita dificuldade com concentração. Dentro desses 4 anos de preparação, eu tive problemas de depressão, eu passei por ansiedade. A ansiedade foi muito presente dentro de todo esse processo, SPA. Então, assim, eu não conseguia me concentrar muito bem. A partir do momento que eu estabeleci a meditação como prioridade, eu determinei um tempo para ela, deixei um momento específico para ela, eu vi que isso fez muita diferença dentro da minha concentração e acabou entrando na minha rotina de todos os dias. Depois de meditar e dar uma descansada, eu começava a estudar entre 1h30 ou 2 horas, depende, porque nesse horário eu estava muito sonolenta ainda, era um horário bem complicado para mim de estudar. Mesmo assim, eu não abri mão, eu insisti, e com o tempo foi ficando mais fácil, mas a maior parte dos momentos eu estava sonolenta nesse horário ainda. Eu ia me entendendo ali, tentando despertar. O meu estudo da tarde também variava. Durante a tarde eu tinha um período significativo assim, de tempo para estudar, entre 2 horas, 3, 2 horas e meia de estudo. Então, dependendo do momento ali de preparação que eu tava, eu colocava uma ou outra matéria ou um simulado, depende. Mas no início do ano eu colocava uma matéria ou duas, a parte teórica, alguma revisão, não necessariamente simulado. Eu focava em simulado a partir do momento em que faltavam mais ou menos 2, 3 meses para o Enem. Essa parte da tarde seria apenas para resolver questão, para resolver simulado. O meu estudo se estendia até as 4 horas da tarde, onde eu parava, me ajeitava e ia para academia, que era relativamente longe da minha casa. Então demandava um espaço de tempo assim para eu me deslocar até lá. Fazia, meu treino, voltava a estudar às 7h30 da noite. Esse meu estudo da noite poderia ser mais curto ou mais longo. O início do ano era um tempo mais longo de estudo, dava até 10 horas, 11 horas, depende. Mas eu tentava estabelecer uma rotina de sono legal. Eu acredito que é muito importante a gente priorizar sono. Até os 3 meses ali que antecedem a prova do Enem, eu tinha essa rotina de estudar à noite até 10, 11 horas da noite, dependia. A meta era estudar até 10 horas, mas como era um período bem legal pra mim, que eu tava muito concentrada, às vezes eu dava uma esticada, ali encerrava o meu estudo. No que eu chamava de nível 1 ou no nível 2, na parte da noite eu colocava no máximo 2 matérias,
principalmente física e matemática, que eram que me demandavam mais tempo, eu tinha maior dificuldade, ou eu tinha que dar mais atenção. E como era um horário que eu estava disposta, então eu juntava tudo e estudava algo que eu tinha dificuldade ou que eu precisava destinar atenção em um turno que eu estava disposta. Os 3 meses que antecediam a prova, toda a minha preparação se baseava em questões, correção dessas questões, análise dos erros e direcionar revisões teóricas para os assuntos que eu tinha errado. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como eu corrigia os meus erros, como eu corrigia simulado. Então vai lá, dá uma olhadinha nesse vídeo, que eu acho que é muito importante a gente analisar o erro, não é só ver que errou uma questão, você tem que criar uma abordagem, não cometer aquele erro novamente, não é só corrigir. Você não deve deixar aquele erro passar, você tem que garantir que você está entendendo aquilo e que aquele ponto lá na frente vai vir, porque você vai conseguir responder aquela questão. Eu não tinha um ambiente muito tranquilo em casa para estudar. Sempre tinha alguém falando, sempre tinha alguém perguntando, principalmente na parte da tarde. Então eu tinha uma dificuldade grande para simular realmente ali as 45 questões, principalmente de matemática, que eu fazia cronometrado. Então quando estava ali em cerca de 2 meses pro Enem, eu invertia tudo. Eu estudava amanhã normal, à tarde normal e à noite eu estudava até 8 horas, 7h30. Parava de estudar, me ajeitava e ia dormir. Acordava 3, 4, 5 horas da manhã, depende do horário que eu ia dormir, porque eu sabia que eu tinha que priorizar o meu sono. E aí eu dormia entre 6 horas e meia e 7 de sono, eu tinha que fazer isso. E aí eu colocava o celular para despertar, levantava, já deixava tudo organizado ali na mesa onde eu ia estudar, para facilitar esse momento de estudo. Eu já deixava ali alguma coisa para comer. Não era o meu café da manhã, mas se eu tivesse vontade de comer alguma coisa, era o lanche ali que ia me ajudar a acordar. Aí eu lavava o rosto, colocava uma música assim mais agitada, botava no fone de ouvido, e aí eu respondia as 45 questões do Enem todos os dias. Foi tanto que eu resolvi todas as questões do Enem de matemática de 2009 até 2018 2 vezes, e de 2019 até 2021 3 vezes. E eu acredito que essa rotina de fazer simulado à tarde e fazer simulado 3 horas da manhã, 4, contribuíram bastante para a minha evolução, para o aumento dos meus acertos. Em matemática, principalmente, eu acertei 38 questões, perdi 2 gabaritos. Então, no caso, contabilizou 36 e a minha nota foi 872,6 pontos. Nas outras áreas do conhecimento, eu também tive um bom desempenho, se comparado ao meu Enem anterior, principalmente a parte de linguagens. Se eu não me engano, eu tinha acertado 22 questões no Enem anterior. E nesse Enem que eu fui aprovada, eu acertei 31 questões. 30 ou foi 31 questões, alguma coisa assim. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu acredito que todo o esforço deu sim resultado, fez a diferença. A flexibilidade foi característica de todo esse momento de estudo que eu tinha. Eu sempre procurava analisar qual era a minha necessidade naquele momento, desenvolvia abordagens eficientes, poder sanar aquele erro, sempre ajustando as coisas. Então acaba que é algo muito personalizado. Eu acredito que dividir a sua preparação em 3 momentos até a prova do Enem é muito importante, interessante. O momento de começar com 6, depois 8, depois 12. Não precisa estudar isso tudo. Existem pessoas que passam com menos horas de estudo. Você tem que focar em qualidade e não em quantidade. Então, gente, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal. Eu acho que eu tenho muita coisa aqui para compartilhar e também quero receber vocês, ensinamento, porque a gente tá sempre aprendendo. Foram 4 anos de preparação, muitos erros, muita disciplina, problemas para resolver, e eu usei muitas ferramentas para organização, para concentração, para disciplina, e eu quero compartilhar tudo aqui com vocês para ajudar a sua aprovação e que ela chegue o mais rápido possível. O meu intuito com o CETMED é não te deixar desistir da medicina. Até o próximo vídeo.